Ouça aqui, irmão. Não dá. Formação do Cruzeiro. Atenção. Calma. Que eu vou achar aqui. Bomba. Não, passa as duas aí. Ó, é o seguinte, eu perguntei para uma fonte. Eu não, recebi já uma falou, informação hoje pela manhã É. que veio do Flamengo, de uma pessoa do Flamengo, que me chamou e falou assim, ó, Everton, confere aí, porque o Matheus Gonçalves, eu acho que o Cruzeiro está interessado nele. Aí eu chamei uma pessoa do Cruzeiro e perguntei, procede que o Cruzeiro está interessado no Matheus Gonçalves? E essa pessoa me disse, procede. Então o Matheus Gonçalves é um jogador que interessa ao Cruzeiro. Já começou a negociar? Não sei. Já tem proposta? Não sei. Interessa. Então o Matheus Gonçalves interessa. Me perguntaram sobre Douglas Santos. Aí eu perguntei para essa fonte. E essa pessoa me disse, Douglas Santos não está no nosso radar, não tem nada. Mas o Matheus Gonçalves tem. Dois ótimos nomes, né? Sim, dois ótimos nomes. Se o Douglas não é interesse do Cruzeiro, pode ser pela questão que a gente discutiu hoje na rádio, questão da idade. O Douglas está com 31 anos, mas tem uma carreira maravilhosa, jogou muito bem pelo Atlético, é consolidado lá no Zenit, na Rússia, é um ótimo lateral esquerdo, o Cruzeiro que deve provavelmente buscar um lateral esquerdo, e o Matheus Gonçalves, que é um talento, não vem sendo utilizado na atual temporada, como já foi utilizado em outras temporadas, mas é jovem, de extrema capacidade, de futuro, é um jogador que encaixa no perfil do Cruzeiro, naquilo que a gente tem visto do Cruzeiro, e principalmente na questão de idade e da possibilidade de venda futura. Então, o Cruzeiro está trabalhando bem. Te agrada o nome do Matheus Gonçalves, Thiago Valmir? Nenhum dos dois. Não agrada? Não. Nem o Caramba. Douglas, nem Não, o Douglas não tem nada. Nem o Douglas. O Douglas, porque o Cruzeiro hoje tem o Kaique como titular e tem um jovem de 16 anos que, em detrimento... O Prato está muito bem. Ele está em desenvolvimento, mas o Jardim abriu mão exatamente do Duende Macabro, indo para o Grêmio para poder desenvolver o Cauã Prates. Não brinco mais. E com relação ao Matheus, o Cruzeiro tem jovens aqui a serem desenvolvidos com muito potencial também. E o Matheus é caro, né? Então, muito caro. Você está falando de interesse. De interesse. Interesse. Pode ter uma lista grande de jogadores interessantes. Interesse quer dizer que jogadores interessantes... Tem interesse num monte de coisa. Eu tenho. Inclusive, do outro lado aqui, de onde existem... Não, você agora é Audi, irmão. É mesmo? Você quer uma Q8 da Audi. Você está interessado. Isso, eu estou interessado. Não quer dizer que pode ser agora, pode ser no final do ano. Sim, e pode ser que não Ano que aconteça vem. nunca. Não vai acontecer, porque Vários eu vou fazer um interesses esforço ao danado longo pra da minha acontecer. vida não viraram, inclusive, vários interesses. Então, só nesse sentido agora, eu não vejo nenhuma empolgação com relação a interesses, que é o que a gente está tratando, a esses nomes. Só falar alguma coisa ainda a respeito do Cruzeiro, que está 9 jogos invictos, são 17 gols marcados e apenas 3 sofridos nesses 9 jogos. E o Caio Jorge ontem chegou ao seu 6º gol no Campeonato Brasileiro em 10 jogos. Fazia tempo que o Cruzeiro não colocava um jogador com esse número de gols, né, no Campeonato Brasileiro. Então são números importantes também. A gente passar, é uma média quase de 2 gols por jogo, né? Já que são 9 jogos, 17 marcados e 3 sofridos. Mais uma vez a defesa do Cruzeiro. Defesa que vai ir desfalcada, né? Contra o Palmeiras, que o Vidalba acabou tomando o 3º cartão amarelo ontem na partida contra o Fortaleza. Gente, só um detalhe aqui. Vocês forem chupinhar a informação do Matheus Gonçalves aí, dá crédito para nós, dá um trabalho desgraçado para fazer. Eu discordo do valor em Matheus relação Gonçalves. ao Matheus Gonçalves. Eu acho que seria útil aqui, cara. Acho que seria um jogador que poderia ser útil. O Cruzeiro precisa de pontas, né? A diretoria chama de extremos e tal. Mas o Cruzeiro precisa de pontas. E eu acho que o Matheus Gonçalves seria absolutamente útil nessa equipe do técnico Leonardo Jardim, porque ele tem a característica que o Jardim precisa. E mais experimentado, ele tem, né, Thiago? Exato, ele tem físico, ele tem a questão da velocidade, ele é um jogador que poderia dar esse dinamismo. Quando o Atlético falou sobre essa possível contratação, na verdade, quando veio do Flamengo que o Atlético teria interesse e o Atlético depois mentiu, disse que não teria interesse na contratação do jogador, eu honestamente acho que seria um nome interessante. Eu só não pagaria o valor que estava sendo especulado à época, que era cerca de 8 milhões de euros. Mas contratar o Matheus Gonçalves é algo que, se fosse um jogador com um valor mais em conta, digamos assim, eu acho que pode ser útil. Só que me causaria estranheza se o Cruzeiro pagasse esse montante pela contratação do Matheus Gonçalves
e não pagasse os 5 milhões de euros, que é o que pede lá o Atlético Nacional pela liberação do Marino Inestrosa. Então, assim, eu, particularmente, prefiro o Inestrosa pelo que eu tenho visto dele na Libertadores. Admito, não assisti nenhum outro jogo dele. Assisti aos jogos da Copa Libertadores da América. Mas, pelo que eu vi na Libertadores, eu tentaria dar uma oportunidade para o Inestrosa, porque eu acho que ele é mais interessante. Vocês acham que existe uma grande possibilidade do Kaique sair? Tipo assim, se chegar uma proposta, Eu não a creio. diretoria pensa ou ela seguraria para Depende da poder... proposta. Depende da proposta. Porque não tem uma peça, apesar do garoto 16 anos, mas 16 anos, uma peça de reposição... é futuro. E assim, eu acho que daria um impacto muito grande O Cruzeiro pro vai time do- priorizar o aspecto esportivo. É Beto. isso que eu penso, que De deveria manter, fazer. porque assim, hoje a verdade é que as contas no Cruzeiro estão em dia, o Cruzeiro não está, é claro que vai ser, só para a gente pegar como exemplo, o Benfica está vendendo um lateral espanhol, o Real Madrid está interessado, tá? Nesse lateral, me fugiu o nome agora, alguma coisa Alonso ou Afonso, enfim. O Real Madrid está próximo de pagar 50 milhões de euros nesse lateral. O Benfica, que às vezes quando a gente imaginar o que seria uma proposta boa pelo Kaique, o HG até falou, acho que é algo em torno de 10. Não é o Álvaro Carreiras? Acho que é Álvaro Carreiras. Cara, o Benfica... Não, Fernandes. Álvaro Fernandes. Álvaro Fernandes. Obrigado, gente. O Benfica não, Tem uma bela não vai carreira. pagar... O Benfica pagou nesse lateral espanhol 6 milhões de euros. Então, entende? Não vai chegar uma proposta... Eu sei que o torcedor, às vezes, pensa assim, não, o Kaique não pode sair por menos de 15. O Benfica não vai fazer essa investida num lateral. Não vai fazer, esquece. A não ser que seja um cara Não, extra-classe, não vai, total. HG, porque Não, ele o futebol não português vai. não O paga. futebol, o Thiago sabe disso também. Então, assim, seria uma proposta que não está pronta hoje, que não chegou para o Cruzeiro, talvez na casa disso aí, sabe? 6, 7 milhões estourando. Né? E eu acho que a informação, o Cruzeiro está realmente priorizando manter o time. Custou achar um time, porque não parece, mas é muito pouco tempo. O jogo contra o Buchuque Runa, aquela vergonha que aconteceu no Mineirão, foi 9 de abril, pessoal. A gente está no mês de maio ainda. Há pouco tempo atrás. E não chegou um container de 20, 30 jogadores, não. Como disse o Jardim, ele conseguiu colocar este elenco no rumo em que está. Os jogadores compraram a ideia. E hoje, o Cruzeiro tem que ir com muita calma para olhar para o mercado, porque há 3 meses atrás, talvez muitas carências. À medida que jogadores foram se recuperando, não é que o time esteja pronto e não precisa de reforços. Eu acho que o Cruzeiro precisa para subir o nível. Eu não acho por isso que quando o Thiago fala, o Matheus é um jogador, acho que seria interessante. Desculpa, o Cruzeiro não precisa de jogador interessante. O Cruzeiro hoje precisa de um jogador para aumentar Mas você este queria alguém nível que fosse de titular agora. hoje, então, no elenco? Você queria que o Cruzeiro contratasse um cara que hoje chegue para ser Eu acho titular. que é o perfil Eu acho que o tá Cruzeiro bem encaixado. Eu acho que o perfil que o Cruzeiro tem que. Thiago, Se mas você tem alguém que mantém o nível, para não, mim, Thiago, tá de ótimo não. tamanho. E assim, ele tem característica bem parecida com o que pede o Jardim. Para aquilo que o Cruzeiro quer, porque hoje o Cruzeiro está onde ele queria estar na luta dele, e se ele tiver condições de ir além, ele vai querer. Ninguém Só quer um falar ponto, assim, Valor. não quero brigar pelo título. Não existe um time assim. É óbvio que eu gostaria que os caras contratassem o Messi hoje. Que a diretoria vai contratar um ponto. Vai lá, busca o Messi. Só estou falando assim, pensando como algo factível no nosso futebol, eu acho o Matheus um cara interessante. E acho que ele seria bem útil esse elenco do Cruzeiro. Só lembrando que a avaliação feita e autorizada Pelo Léo Jardim. Então, ainda mais se tiver a chancela do Léo, então esquece. O que o Léo falar hoje é lei. Pra mim também. Você fala, Thiago, faz isso, eu faço. Porque eu acho que eu vou conseguir obter sucesso, que é um cara que entende pra cacete. Só uma coisa pra exemplificar o que o Valor falou, eu tive a curiosidade de pesquisar aqui qual foi a maior contratação da história do futebol português. Foi o Darwin Nunes, que foi contratado pelo Benfica, do Almeria, em 2020, por 24 milhões de euros. Essa é a maior contratação da história do futebol português. A gente, salvo engano, já teve no Brasil contratações mais caras que essa, de 19 para cá. Ou seja, se você pensar em termos de milhões de euros, taxa de transferências, a gente paga mais do que o futebol português. E quando eu digo a gente, eu acho que foi o Flamengo que pagou esse valor. Pela Cruz? Eu não lembro se o Flamengo pagou isso pelo De La Cruz, eu acho que ele pagou talvez isso pelo Gabi, ou próximo disso, pelo Gabigol. Não lembro qual foi o valor exato do De La Cruz. Cruz, se eu não me Mas engano, estamos foi falando de um 105 cara, milhões de reais. de um cara que custou 24 milhões de euros em 2020. E o lance deles é esse, assim, de preferência investir Por quanto? na 16 casa milhões de de dólares? De La Cruz? De La Cruz, é isso? Recentemente. É muita grana. Acho que o Raul Reis foram 10 milhões 10 de milhões. euros.
Né? Eles não Santos vai pagar isso? Eles não Não, tudo Ah, bem. o Benfica. Não, É, é o o Benfica. Benfica. Ah, tá. Eles não passam disso assim, né? Então, Ó, eu só posso dizer a vocês que o Matheus Gonçalves passou, obviamente, pela avaliação do Léo Jardim. O Léo Jardim falou que interessa, ninguém está dizendo aqui que já iniciou negociação e etc. E tal. Quem soprou para mim foi uma pessoa do Rio de Janeiro, do Flamengo, disse, olha, pode avaliar aí que o Cruzeiro está interessado no Matheus Gonçalves. E eu confirmei no Cruzeiro que, de fato, está interessado. Fechou? Agora, sobre a questão do Douglas Santos, o Cruzeiro negou qualquer contato com o Douglas Santos, tá? Daqui a pouco a gente vai falar do Atlético e tem informação também, tá? Tem 2 clubes querendo 2 jogadores do Atlético aí, o Atlético querendo um outro aí que o Siga tá barrando, tem gente no Atlético que não quer, enfim, vamos falar disso daqui a pouco, mas agora o Thiago Fernandes disse que o que o Jardim fala hoje, o Jardim muda até a sua vida, né? Muda a minha vida. O que o Jardim mandar você fazer hoje, você faz. Eu faço, Então o imediatamente. Jardim está mandando você prestar atenção, porque eu tenho um recado